Existe algo que você carrega todos os dias sem perceber, algo que parece pequeno, quase invisível, mas que molda cada decisão que você toma antes mesmo de abrir os olhos pela manhã. E o mais curioso, Áries, é que você sabe disso. No fundo, você sente. Há uma pressão silenciosa que acompanha seus passos, uma espécie de peso que não vem de fora, mas que nasce dentro do peito e se espalha como uma névoa fina sobre tudo o que você tenta construir. Talvez você tenha se acostumado tanto com esse peso que já nem percebe que ele está ali. Talvez tenha confundido esse desconforto com cansaço comum, com rotina, com a vida sendo como ela é. Mas não é isso. Existe algo que você está ignorando, e esse algo não é pequeno. Ele está moldando o seu próximo passo enquanto você olha para outra direção. E hoje, agora, você vai entender o que é sinal 1. Quando a manhã chega e a primeira coisa que surge não é disposição, mas sim uma espécie de resistência muda, algo está pedindo atenção. Não se trata daquele cansaço que o corpo sente depois de um dia longo. É diferente. É como se houvesse uma parte de você que já acordasse sabendo que o dia vai exigir algo que você não tem certeza se quer dar. Áries carrega dentro de si uma chama que poucos signos possuem. Uma força natural, um impulso que nasce antes mesmo do pensamento. Mas essa mesma força, quando não encontra direção, começa a queimar para dentro. E o que queima para dentro não ilumina, consome. Você pode estar ignorando exatamente isso. Não a falta de energia, mas o uso errado dela. Quando você acorda e sente que precisa se convencer a levantar, não é o corpo que está cansado. É o espírito que está gritando por uma mudança que a mente ainda não autorizou. Existe um padrão que se repete na vida de quem tem o fogo como elemento regente. É o padrão da insistência silenciosa. Você continua, não porque está no caminho certo, mas porque parar parece fraqueza. E para um ariano, fraqueza é a última coisa que se permite sentir. Mas a verdadeira fraqueza, Áries, não está em parar. Está em continuar algo que já perdeu o sentido só para provar que você aguenta. O que você está ignorando pode ser exatamente essa verdade. A verdade de que algo na sua vida atual já cumpriu o seu papel, já entregou o que tinha para entregar, e agora está apenas ocupando o espaço que deveria ser preenchido por algo novo, algo que realmente corresponda a quem você está se tornando. Pense nisso como uma árvore que insiste em manter folhas secas. Ela não morre por isso, mas também não floresce. A energia que deveria ir para novos brotos está sendo gasta para segurar o que já não tem vida. E você, Áries, é uma árvore feita para florescer, não para segurar folhas mortas. Sinal 2. Há momentos em que você se pega olhando para uma situação da sua vida e sentindo algo que não consegue nomear. Não é raiva. Não é tristeza. É uma espécie de distância emocional, como se você estivesse assistindo a sua própria vida de fora, sem conseguir se conectar completamente com o que está acontecendo. Isso tem um nome, Áries. Chama-se desalinhamento. E não é um problema, é um sinal. Quando você se desconecta emocionalmente de algo que antes te movia, o universo está dizendo que aquela fase já se encerrou dentro de você, mesmo que no mundo exterior tudo pareça igual. O problema é que você foi ensinado a associar mudança com perda. E por isso resiste. Por isso ignora os sinais. Por isso continua fingindo que está tudo bem quando o peito aperta toda vez que pensa no assunto. Mas o desalinhamento não é seu inimigo. Ele é o mensageiro mais honesto que existe. Ele vem antes da dor para te dar a chance de agir antes que a situação se torne insustentável. E se você está sentindo isso agora, se há algo na sua vida que te faz sentir esse vazio estranho, essa distância sem explicação, preste atenção. Porque esse é o maior sinal de que o seu próximo passo não é para frente no mesmo caminho. É para o lado. É uma curva. Uma nova direção. E essa nova direção não precisa ser dramática. Não precisa ser uma revolução. Às vezes, a maior mudança começa com a decisão mais simples. A decisão de ser honesto consigo mesmo sobre o que já não funciona. Áries tem uma tendência a se cobrar por sentir o que sente. Como se a emoção fosse algo que precisasse de justificativa. Mas suas emoções não precisam de permissão. Elas precisam de escuta. E quando você finalmente escuta o que esse desalinhamento está tentando dizer, algo dentro de você se reorganiza. Não de uma vez. Não com estrondo. Mas com uma clareza que é impossível de ignorar. Sinal 3. Existe uma diferença entre estar ocupado e estar produtivo. E essa diferença, Áries, pode ser exatamente o que você está ignorando. Você olha para os seus dias e vê movimento. Vê tarefas cumpridas, compromissos orados, responsabilidades atendidas. Mas quando a noite chega e você se deita, há uma pergunta que paira no silêncio,
Uma pergunta que você evita fazer a si mesmo: tudo isso está me levando a algum lugar? Essa pergunta não é sinal de ingratidão. É sinal de inteligência espiritual. É a sua alma reconhecendo que existe uma diferença entre viver e existir, entre construir e apenas manter. Áries nasceu para construir, para iniciar, para abrir caminhos onde antes só havia mato fechado. Mas quando a rotina engole essa essência, quando os dias se tornam repetições sem propósito maior, algo dentro de você começa a se rebelar. E essa rebelião nem sempre é barulhenta. Às vezes ela aparece como impaciência, outras vezes como insônia, outras vezes como uma vontade inexplicável de chorar sem motivo aparente. Tudo isso é o seu fogo interior tentando te dizer que a lenha que você está usando já virou cinza, que é hora de buscar combustível novo, que é hora de reacender a fogueira com algo que realmente tenha significado. O que você está ignorando não é um detalhe. É a voz mais profunda que existe dentro de você pedindo para ser ouvida. E essa voz não vai embora. Ela pode ficar mais baixa por um tempo, pode ser abafada pelo barulho do cotidiano, mas ela nunca desaparece. Porque ela é você. A versão mais verdadeira, mais crua, mais autêntica de quem você realmente é. E essa versão está cansada de ser colocada em segundo plano. Sinal 4. Pense por um momento nas pessoas ao seu redor. Não em todas, mas naquelas que ocupam espaço real na sua vida. Aquelas com quem você compartilha tempo, energia, atenção. Agora se pergunte, com toda a honestidade que conseguir reunir, essas pessoas te impulsionam ou te drenam? Essa pergunta pode parecer dura, mas Áries precisa ouvi-la. Porque existe algo que você pode estar ignorando sobre os seus relacionamentos. Não necessariamente sobre amor romântico, embora isso também possa estar incluído, mas sobre as conexões em geral. Sobre as dinâmicas que você aceita sem questionar. Sobre os papéis que você assume sem perceber. Áries tem uma tendência natural a ser o forte do grupo. O que resolve. O que aguenta. O que segura tudo nas costas enquanto os outros se apoiam. E por muito tempo, isso te fez sentir útil, necessário, importante. Mas o que acontece quando esse papel começa a te custar mais do que te dá? O que acontece quando você percebe que está sempre dando e raramente recebendo? O que acontece quando a força que os outros admiram em você é exatamente o que está te esgotando? Isso é o que você está ignorando. Não a presença dessas pessoas na sua vida, mas o desequilíbrio da troca. A falta de reciprocidade que se instalou tão devagar que você nem percebeu quando começou. E o mais perigoso é que, quando Áries finalmente percebe isso, a primeira reação é se culpar. Você se pergunta se está sendo egoísta, se está pedindo demais, se está sendo injusto. Mas não está. Querer equilíbrio não é egoísmo. É saúde. É respeito próprio. É a base sobre a qual qualquer relacionamento saudável precisa ser construído. O que você precisa fazer não é necessariamente afastar pessoas. É reposicionar a sua energia. É definir onde você termina e onde o outro começa. É lembrar que cuidar de si não é abandonar os outros. É garantir que você tem algo real para oferecer. Se o que você está ouvindo parece preciso, imagine o que poderia acontecer se você aplicar essa energia de forma intencional durante 21 dias consecutivos. Exatamente para isso foi criado o programa de 21 dias que está no comentário fixado, guia diária, direção focada e um impulso real. Se você está cansado de continuar no mesmo ciclo, essa é a sua estrutura. Sinal 5. Há um tipo de medo que não parece medo. Ele se disfarça de prudência, de sensatez, de espera pelo momento certo. E Áries, mais do que qualquer outro signo, conhece esse disfarce. Porque o ariano não admite ter medo. Não combina com a imagem que construiu de si mesmo. Não combina com o fogo. Não combina com a coragem que todos esperam. Mas o medo está ali, escondido atrás de cada decisão adiada. Atrás de cada conversa evitada. Atrás de cada plano que ficou no papel. E o que torna isso tão perigoso é que esse medo disfarçado toma decisões por você sem que você perceba. Quando você diz que está esperando o momento certo, muitas vezes é o medo dizendo que você não está pronto. Quando você diz que precisa pensar mais, muitas vezes é o medo dizendo que o risco é grande demais. Quando você diz que ainda não é hora, muitas vezes é o medo dizendo que a mudança pode trazer algo que você não sabe controlar. E a verdade, Áries, é que o momento certo raramente existe. Ele é uma construção da mente para manter tudo no lugar, para evitar o desconforto do desconhecido, para proteger você de algo que, na maioria das vezes, não é tão assustador quanto parece.
O que você está ignorando pode ser exatamente esse medo mascarado. Essa sensação de que algo precisa mudar, mas que você continua adiando porque, no fundo, a mudança exige uma coragem diferente da que você costuma usar. Não a coragem de agir, mas a coragem de se vulnerabilizar, de admitir que não sabe, de aceitar que pode errar. E essa coragem, Áries, é a mais rara e a mais transformadora que existe. Porque quando você finalmente para de fingir que está tudo sob controle e permite que a vida te surpreenda, algo extraordinário acontece. As portas que pareciam trancadas se abrem. Não porque alguém as destrancou, mas porque você finalmente parou de empurrar a porta errada. Sinal 6. Talvez você precise ouvir algo que ninguém ao seu redor tem coragem de dizer. Não porque não se importam, mas porque conhecem a sua reação. Conhecem o fogo. Conhecem a intensidade com que você defende suas posições. E por isso ficam em silêncio enquanto você caminha numa direção que eles sabem que não é a melhor. Isso não é traição. É limitação humana. As pessoas ao nosso redor nem sempre sabem como nos alcançar quando estamos em modo de defesa. E Áries vive em modo de defesa mais do que imagina. Sinal 7. Existe algo profundamente revelador no modo como você reage quando alguém toca num assunto sensível. Não o que você diz, mas o que sente antes de dizer. Aquele instante entre o estímulo e a resposta. Aquele breve momento em que o corpo reage antes da mente organizar as palavras. É ali que mora a verdade. E é ali que está escondido o que você ignora. Áries tem uma velocidade emocional que poucos signos possuem. A reação vem antes do pensamento. O impulso chega antes da reflexão. E isso, durante grande parte da vida, foi uma vantagem. Te protegeu, te moveu, te manteve à frente. Mas agora, nesta fase, essa mesma velocidade pode estar te impedindo de ver algo crucial. Porque quando você reage rápido demais, pula a parte mais importante, a compreensão. Você responde antes de entender. Decide antes de sentir completamente. Age antes de saber se aquela ação é realmente sua ou apenas um reflexo condicionado. O que você está ignorando pode ser exatamente essa camada mais profunda que existe entre o estímulo e a resposta. Esse espaço sagrado onde a sabedoria mora. Não a sabedoria dos livros ou dos conselhos alheios, mas a sabedoria do seu próprio corpo, da sua própria experiência, da sua própria história. Quando você começa a habitar esse espaço, quando aprende a pausar por um segundo antes de reagir, algo se transforma. Você deixa de ser controlado pelas circunstâncias e passa a ser guiado pela sua essência. E essa diferença, Áries, é a diferença entre viver reagindo e viver escolhendo. Entre ser levado pela correnteza e nadar na direção que você realmente quer ir. Não se trata de ficar mais lento. Não se trata de perder a intensidade. Trata-se de canalizar essa intensidade com precisão. Como uma flecha que não precisa ser mais forte, apenas mais bem direcionada. Você tem força de sobra. O que talvez esteja faltando é mira. E essa mira vem do silêncio interior. Vem da pausa. Vem da coragem de não reagir imediatamente e permitir que a resposta certa se forme antes de ser lançada. Sinal 8. O corpo fala antes da mente. Sempre falou. E Áries, com toda a sua atenção voltada para o mundo exterior, para as conquistas, para os próximos passos, muitas vezes esquece de ouvir o que o próprio corpo está dizendo. Aquela tensão nos ombros que não vai embora. Aquela dor de cabeça que aparece sempre no mesmo horário. Aquele aperto no peito que surge quando você pensa em determinado assunto. Nada disso é coincidência. É comunicação. Seu corpo está respondendo ao que a mente se recusa a processar. E quando você ignora esses sinais, eles não desaparecem. Eles se intensificam. Começam como sussurros e, se não forem ouvidos, se tornam gritos. Não para te punir, mas para te proteger. Porque o corpo sabe antes de você que algo precisa mudar. Ele sente o desequilíbrio antes que a mente consiga nomeá-lo. Áries tem uma relação intensa com o corpo. É um signo físico, ativo, que precisa de movimento para se sentir vivo. Mas existe uma diferença entre usar o corpo e ouvir o corpo. Usar é colocar em ação. Ouvir é prestar atenção ao que ele pede quando você finalmente para. E o que ele pede agora, Áries, pode ser diferente do que você imagina. Pode ser descanso. Pode ser silêncio. Pode ser simplesmente a permissão para não estar sempre em movimento. Para não estar sempre produzindo. Para não estar sempre provando algo. O que você está ignorando pode estar escrito no seu corpo. Nas suas tensões. Nos seus padrões de sono. Na forma como respira quando pensa no futuro.
Cada uma dessas respostas corporais é uma pista. E quando você começa a juntá-las, o mapa que se forma é surpreendentemente claro. Ele mostra exatamente onde está o desequilíbrio. Exatamente o que precisa ser ajustado. Exatamente qual é o próximo passo que a sua mente insiste em não enxergar. O corpo não mente, Áries. Ele é o mensageiro mais fiel que você tem. E tudo o que ele pede é que você, de vez em quando, pare o suficiente para escutá-lo. Sinal 9. Quando foi a última vez que você fez algo apenas porque queria? Não porque precisava. Não porque era esperado. Não porque alguém pediu. Mas simplesmente porque algo dentro de você disse sim e você obedeceu sem questionar. Se você não consegue lembrar, esse é talvez o maior sinal de tudo o que estamos conversando aqui. Porque Áries nasceu com uma bússola interna poderosa. Uma capacidade quase instintiva de saber o que quer e ir atrás. Mas a vida, com todas as suas responsabilidades e expectativas, tem um jeito silencioso de desconectar essa bússola. Não de uma vez. Aos poucos. Primeiro você abre mão de um desejo pequeno porque não parece importante. Depois abre mão de outro porque não é prático. Depois de outro porque as pessoas ao redor não entenderiam. E quando percebe, está vivendo uma vida inteira baseada no que é necessário, no que é esperado, no que é seguro, mas não no que é verdadeiro. Isso é o que você está ignorando, Áries. A sua verdade. Não a verdade filosófica ou espiritual. A verdade simples, cotidiana, palpável. A verdade sobre o que te faz sentir vivo. Sobre o que acende aquela faísca nos seus olhos que as pessoas ao redor percebem, mas você já não consegue ver. Reconectar-se com essa verdade não exige grandes gestos. Não exige abandonar tudo e recomeçar do zero. Exige apenas que você comece a dizer sim para si mesmo nas pequenas coisas. Que permita que o desejo tenha voz. Que reconheça que o que você quer importa tanto quanto o que você precisa fazer. Porque quando Áries vive alinhado com a sua verdade, tudo muda. A energia muda. A disposição muda. O olhar muda. As oportunidades mudam. Não porque o mundo exterior se transformou, mas porque a energia que você emite é completamente diferente. E o universo responde a essa energia com precisão cirúrgica. Algumas pessoas observam. Outras se transformam. Se você quer estar no segundo grupo, o guia de 21 dias no comentário fixado oferece um processo claro, passo a passo, alinhado com seu signo. Isso não se trata de esperar, mas de avançar. Sinal 10. Áries, existe uma última coisa que você precisa ouvir, e talvez seja a mais importante de todas. O que você está ignorando não é uma fraqueza. É uma semente. É algo que, quando finalmente recebe atenção, quando finalmente é regado com consciência e intenção, se transforma no próximo capítulo mais bonito da sua história. Tudo o que foi dito aqui não foi para assustar. Foi para iluminar. Para mostrar que o que parece confusão é, na verdade, reorganização. O que parece estagnação é preparação. O que parece perda é espaço sendo criado. E o espaço, Áries, é o que precede toda grande transformação. Sem espaço, não há onde colocar o novo. Sem vazio, não há onde a abundância se instalar. Sem silêncio, não há como ouvir a próxima instrução da vida. Você está num momento que muitas pessoas nunca alcançam. Um momento de consciência real. De percepção genuína. De entendimento de que a vida não é apenas sobre seguir em frente, mas sobre seguir na direção certa. E a direção certa, neste momento, é para dentro. É olhar para o que está ignorando. Nomear. Sentir. Aceitar. E depois, com toda a coragem que define o seu signo, agir. Não agir por impulso. Não agir por desespero. Agir com clareza. Com um propósito. Com a certeza tranquila de quem sabe que está fazendo a coisa certa, mesmo que o resultado ainda não esteja visível. Porque o resultado virá, Áries. Ele sempre vem quando a ação nasce de um lugar verdadeiro. Quando o movimento é guiado não pelo medo, mas pela fé. Não pela pressa, mas pela confiança. Não pela necessidade de provar, mas pela vontade genuína de crescer. Sinal 11. Existe um fenômeno que acontece quando alguém está prestes a mudar de nível na vida. Tudo ao redor parece desmoronar. Relacionamentos balançam. Certezas caem. O chão que parecia firme começa a tremer. E Áries, se isso está acontecendo com você agora, saiba que não é destruição. É demolição consciente. O universo está derrubando estruturas velhas para que você construa algo que realmente suporte o peso da pessoa que está se tornando.
A antiga versão de você construiu com o que tinha disponível na época. E foi bom. Serviu. Cumpriu o seu papel. Mas agora, essa versão está pequena demais para a alma que habita dentro de você. E quando a alma cresce mais do que a estrutura que a abriga, a estrutura precisa mudar. Não há outra opção. Você pode resistir a esse processo. Pode tentar segurar as paredes que estão caindo. Pode gastar toda a sua energia tentando manter de pé algo que a própria vida está pedindo que caia. Mas no final, Áries, a mudança acontece de qualquer forma. A única diferença é se você participa dela como protagonista ou como espectador. Se você escolhe o que construir no lugar do que caiu, ou se espera que alguém decida por você. O que está sendo demolido na sua vida agora não é o que define você. É o que limitava você. E quando essa demolição terminar, o terreno que restar será o mais fértil que você já teve. Limpo, amplo, pronto para receber sementes que realmente correspondam ao que você deseja colher. E é nesse momento que o verdadeiro trabalho começa. Não o trabalho pesado de carregar o que já não serve, mas o trabalho sagrado de plantar o que realmente importa. De construir com intenção. De erguer uma vida que reflita não o que os outros esperam de você, mas o que a sua alma realmente veio fazer aqui. Sinal 12. E chegamos ao ponto mais profundo de tudo o que foi dito. Áries, o que você está ignorando não é um problema externo. Não é uma pessoa. Não é uma situação. É uma decisão. Uma decisão que mora dentro de você há mais tempo do que gostaria de admitir. Uma decisão que você adia porque sabe que, uma vez tomada, tudo muda. E tudo mudar assusta. Mesmo quem tem fogo na alma sente o peso de saber que o próximo passo é definitivo. Mas a verdade é que o peso de não decidir é muito maior do que o peso de decidir errado. Porque quando você decide, mesmo que erre, você se movimenta. E o movimento gera correção, gera aprendizado, gera novas possibilidades. Mas quando você não decide, fica preso. Preso num limbo onde nada avança e nada recua. Onde os dias se repetem e a sensação de estar perdendo tempo cresce como uma sombra que nunca diminui. Áries, a decisão que você está ignorando já sabe qual é. Você não precisa que ninguém te diga. Não precisa de mais sinais. Não precisa de mais confirmações. Você precisa apenas da permissão que só você pode dar a si mesmo. A permissão para mudar. Para soltar. Para confiar que o que vem depois do salto é melhor do que o chão que você conhece. Essa permissão é o que separa a vida que você está vivendo da vida que você está destinado a viver. E ela está disponível agora. Neste momento. Nesta respiração. A única pergunta que resta é: você vai continuar ignorando, ou vai finalmente agir? Você tem duas opções depois deste vídeo. Fechá-lo e esperar que as coisas mudem, ou decidir que os próximos 21 dias serão diferentes. Se você escolher a segunda, a transformação estruturada de 21 dias alinhada com seu signo está esperando por você no comentário fixado. A energia já está se movendo. A única pergunta é se você também vai.